Boa noite, eu sou o Rafael. Estou vindo aqui para exemplificar, né, o projeto que foi desenvolvido do WordPress em ambiente local. Esse projeto ele tem como finalidade provisionar de maneira automatizada um servidor do WordPress, utilizando algumas ferramentas de automatização como o Vagrant e o Ansible. Para que seja provisionado esse ambiente, foi criado 3 servidores de maneiras automatizadas, utilizando a configuração do Vagrant File. Nessa configuração foi estipulado, né, a configuração padrão de cada uma das máquinas. Né? Então aqui eu tenho a máquina do WordPress, aqui foi definido os hostnames, o endereço, né, público para acesso ao servidor virtualizado, e fazendo um read, né, com a configuração do meu host local. Para a realização desse projeto em específico, eu utilizei um sistema de máquinas virtualizadas em cima de um host Windows, né, Windows 10. Nessa configuração, para o provisionamento do serviço de aplicação do WordPress, eu tenho uma máquina, né, ele foi distribuído em uma máquina para aplicação, com 1 GB de memória RAM e uma vCPU, colocado dentro de um grupo, né, no VirtualBox. Aqui eu também tenho a criação de uma outra máquina, né, que essa máquina é exclusiva para o banco de dados do WordPress. E aqui eu tenho uma máquina que o seu principal objetivo é provisionar para mim e promover um controle, né? Porque o que acontece? O Ansible ele necessita de uma máquina de base Unix para poder realizar os acessos e controle das máquinas hosts. Ou seja, para eu conseguir controlar, né, fazer a aplicação dos playbooks e todo o processo de automatização e configuração do host, aí eu necessito de uma máquina Linux. Para essa aplicação aqui, para esse projeto, todas as imagens foram utilizadas do Ubuntu 20.04 LTS, né? E provisionado aqui pela Focal, né? Esse box. O Ansible ele trabalha com provisionamentos também de configuração em máquinas Windows, né? Só a máquina de controle que ela necessita ser um Linux. Essa aqui é a estrutura do meu Vagrant File, né? Que vai provisionar tanto a conexão de rede quanto o acesso, né, das minhas máquinas virtuais. Para cada uma das máquinas foi gerado um script shell para algumas aplicações importantes, né, na construção da máquina, e algumas características bem importantes aí para provisionar um acesso. E também a gente está definindo aí o time zone para o sistema de relógio atômico, né, ficar sincronizado e eu conseguir gerar logs e deixar meu ambiente mais seguro possível, né? Então eu consigo verificar ou fazer a rastreabilidade aí dos logs de maneira mais precisa, tendo o horário certinho, tudo configurado de acordo com o time zone aqui da América do Sul. Na sequência eu tenho um update, né, do meu sistema, aí eu também disponibilizo para mim a minha chave de SSH para poder fazer o acesso remoto a cada uma das máquinas, né, provisionadas. No WordPress eu já tenho também, né, algumas coisas, como essa autorização, né. Basicamente o script ele não tem muita alteração para esses dois serviços.
O que muda mais aqui é na minha máquina de controle, né? Porque aí aqui sim eu tenho uma aplicação da instalação do Ansible, né? De maneira automatizada. Então, quando a máquina ela é criada, eu tenho aqui o Ansible rodando, né? Eu tenho a instalação dele e depois eu já consigo fazer com que ele chame um script e dê o play no meu playbook. Bom, essas são as etapas iniciais, né, para que o servidor possa ser provisionado e algumas configurações aplicadas. Mas como que isso vai ser feito, né? Como que essa aplicação ela acontece? Eu tenho aqui nas configurações do Ansible, eu tenho o meu arquivo de hosts, né? Então aqui eu faço o acesso da minha máquina local para poder aplicar as configurações locais no meu servidor. Aqui eu tenho a ambientação, né, para que faça algumas configurações na minha máquina do WordPress. Então aqui eu defino o usuário e a chave de acesso que ele vai ter. Essas informações aqui são algumas informações que foram realizadas durante os testes aqui para automação, para evitar, né, que quando a máquina é destruída eu consiga fazer o acesso, né, de uma máquina de confiança direto com SSH, então ele não fica me pedindo uma revalidação, né, do meu fingerprint. E aqui utilizo o interpretador do Python 3, né, porque o Ansible por padrão ele utiliza o Python 2. Nas versões anteriores, né, eu não me recordo exatamente agora, sim, na versão mais atual, o interpretador do Ansible já é o Python 3. Eu coloquei comentário nessas informações aqui do meu host, porque quando eu provisionava o ambiente, conforme eu faço a destruição da máquina de controle, o que acontece? Ele perde a referência do meu hosts, né, do meu SSH. E aí, quando eu vou provisionar novamente a máquina, ele não consegue estabelecer uma comunicação com essa checagem desabilitada. Então, quando ele vai fazer o acesso à minha máquina do WordPress ou do MySQL, ele dava como negado o acesso. Aí, então, na depuração, né, fazendo o debug da aplicação aqui de como fazia para automatizar melhor esses processos, identifiquei que esse era um dos problemas. Então, para minimizar o impacto na hora de provisionar o ambiente, eu deixei comentado essas linhas, tá? Aqui é meu playbook em si, né? Aqui foram feitos alguns testes de maneira direta no playbook e depois eu fiz através de aplicação de roles, né? Então aqui hoje a aplicação do Ansible ela foi dividida, né? Segmentada por roles. Então cada um dos servidores ele tem uma role específica para sua aplicação. Dentro de cada role eu tenho as tasks, né? Que são as tarefas que vão ser executadas. Eu tenho um arquivo de configuração, né, de um template de configuração e uma pasta padrão de default aqui que às vezes são configurações padrões que são aplicadas. Essas são algumas das necessidades, né, de estrutura, né, do Ansible, de checagem, né, quando ele vai fazer a aplicação das configurações de forma automatizada, ele tem essa estrutura aqui hierárquica que ele acaba validando, né, ao fazer a chamada de uma dessas roles. Diante disso, eu tenho aqui também, por exemplo, no caso aqui, a minha máquina local. Essa foi uma configuração que eu estou fazendo ainda, né, que eu estou avaliando uma forma de automatizar a instalação direta da minha aplicação Zabbix para o monitoramento, né, no meu servidor local, no meu servidor de monitoramento, que é o mesmo servidor de controle, né. E depois eu vou ter que fazer também uma forma de automatizar a instalação da minha aplicação com Grafana. Mas voltando aqui para o arquivo,
o que eu tenho? Eu tenho o meu WordPress, né, meu servidor do WordPress. Aqui é a classificação que ele vai buscar dentro do meu arquivo de hosts. Aqui eu estou dando uma permissão dele de superusuário. Eu vou fazer a aplicação do Arrole. Dentro da aplicação do Arrole, eu entro dentro da minha pasta do WordPress, que é essa daqui, e defino através da minha task a realização do serviço. Para que o WordPress ele possa funcionar, é necessário que eu tenha a instalação, né, de um servidor web. Então, para que essa instalação aconteça, foi definido que eu vou utilizar o Nginx e o PHP, né, para poder estar fazendo a instalação da parte do front-end, né, do meu WordPress, da exibição, né, da aplicação. Diante disso, dentro aqui dos pacotes de instalação, né, dos passos que eu tenho, na primeira vez que eu fui fazer a automatização desse processo, eu utilizei uma versão do Ubuntu 18.04. E o que acontece utilizando essa versão do Ubuntu 18.04? Quando eu fui instalar a aplicação do PHP, a minha playbook sempre quebrava. Ele não conseguia fazer a instalação, porque ele não conseguia achar as dependências, os pacotes. Para depurar, né, o que estava acontecendo dentro desse processo, eu fiz, né, um upgrade do meu sistema operacional. Então eu migrei da aplicação do Ubuntu 18.04 para uma versão do Ubuntu 20.04, para verificar se as dependências, os pacotes e a versão estava mais atualizada já no repositório, né? O ideal seria verificar uma opção para instalar, né, um novo repositório onde tivesse a aplicação já nessa versão, porque a versão recomendada na 18.04 era até a 7.2. Então toda vez que eu tentava fazer um update dos pacotes, eu não conseguia encontrar a versão 7.4. Com esse comando aqui eu faço um update cache, né? Então o que eu falo para o sistema que ele vai fazer a instalação dos pacotes mediante uma atualização do meu apt-get. Então eu dou um apt-get update e aí eu faço a instalação dos pacotes. Nessa parte do meu template aqui, do meu main, do playbook, o que ele faz? Ele vai fazer, né, a aplicação do meu arquivo de template dentro do site default, né, para fazer a chamada do Nginx, do Nginx, né, na verdade, Nginx, para ele fazer, né, a configuração de leitura do PHP. Aí aqui eu faço o download, né, do meu pacote do WordPress, faço a extração desse pacote dentro do repositório, lá dentro do diretório, né, /var www.html, e ele faz o acesso, né, utilizando já direto um servidor remoto. Aqui eu faço a alteração, né, do arquivo, então eu pego meu arquivo de template, faço a aplicação dele, né, já na configuração do PHP. Aqui eu vou dar as permissões, né, para que eu possa acessar o grupo do WordPress dentro da pasta, né, então é uma permissão recursiva para eu ter acesso a esse diretório com este usuário, né, do grupo, e a permissão de execuções e leitura, né, dos meus arquivos. Aqui é as permissões, né, dentro da pasta. Eu restarto meu serviço do Nginx, do Nginx, e essa parte inicial aqui está concluída, né, de instalação. Aí eu tenho também a instalação do meu servidor de banco de dados, onde eu faço o procedimento automatizado, né, eu faço a instalação dos pacotes. Depois aqui eu crio o meu banco já, né, com o usuário, a senha, os privilégios, né, dentro do meu host local. Aqui é para ele instalar. E aqui eu crio a database do meu servidor, né, do meu servidor de banco de dados.
Então aqui também eu tenho a task, né, do meu MySQL. Então essas duas roles estão implementadas. E eu ainda estou fazendo o processo de automatização ainda para a instalação dos Zabbix. Para fazer a instalação tanto do agent como as configurações e a instalação depois do servidor do Zabbix Server, né? Então, assim, a princípio essa parte ainda não está completa. Eu vou verificar, né, como que eu posso estar realizando esse processo de instalação já, né, de forma automatizada usando o Ansible em um outro arquivo de configuração, um outro projeto que foi desenvolvido, que era um servidor só, e aí eu fazia a instalação do Docker, e aí no Docker eu usava o Compose, né? No meu arquivo do Ansible eu trabalhei também com algumas chamadas diretas de sistema, então eu usava o Shell para fazer algumas aplicações, né? Então a estrutura de realização e utilização do Ansible era um pouco diferente. Bom, essa aqui, né, é uma parte assim que é para explicar um pouco, né, de como a estrutura foi pensada, de como a estrutura foi montada. Aqui eu tenho, né, eu estou utilizando o Visual Studio Code, porque eu já estou mais habituado à ferramenta e ela me provém algumas facilidades, né, principalmente no ambiente Windows, como os splits, né, eu consigo acessar um servidor usando a mesma tela, então acaba facilitando bastante algumas coisas. Para verificar, né? Então aqui é a verificação do meu servidor, né? Então aqui eu estou em cada um dos servidores de maneira individual, né? Então aqui é cada um dos servidores. Aqui no servidor de WordPress, né? Então, para validar mesmo que é um servidor, sair do meu servidor de monitoria, sair do meu servidor de banco de dados e fiz o logout, né, do servidor do WordPress. Então aqui eu estou utilizando minha chave de SSH, vou acessar a máquina do WordPress. Então aqui tem os dados, as informações do servidor, né? O IP do meu servidor, da aplicação, né? Então ela está acessível. Então assim, ambos os servidores estão disponíveis aqui para que eu possa fazer a interação com cada um deles aqui e a gente possa estar visualizando aí cada parte, né, do WordPress. Então, por exemplo, então eu consigo visualizar aqui, né, que meu Nginx está ativo, né? Aqui no servidor de aplicação também, depois eu vou fazer a conexão com o banco de dados para que a gente possa aí interagir tanto no servidor de database aqui do WordPress como no meu servidor de controller aqui. O serviço, né, do WordPress ele está pausado, né? Então eu pausei aqui o serviço do Nginx, né? Então, para eu exemplificar aqui para vocês, minha aplicação ela não está respondendo mais, certo? Em vista disso, eu tenho, né,
a aplicação com os ambientes de monitoramento. Validando aqui os meus hosts, né? Então tenho os hosts aqui, tenho 2 serviços alarmados, né? Então tenho meu servidor local do Zabbix, o meu servidor do WordPress, que está fazendo o monitoramento da aplicação, né? Então aqui a aplicação web, ela está com status de erro, e também está sendo feita a monitoria do meu servidor de banco de dados. Então eu tenho aqui a aplicação, né, do meu servidor de banco de dados, sistemas de monitoramento que estão disponíveis aqui, e aqui foi feita a integração com o Grafana. Na integração com o Grafana eu estou verificando se o meu link está ativo, né? Aqui são algumas métricas do meu servidor local. Então eu tenho a verificação, né, do consumo de CPU, disco e consumo de memória. Aqui na integração eu consigo visualizar também alguns relatórios, né, de problemas que estão alarmados lá dentro do meu serviço de monitoria do Zabbix. Então no meu dashboard aqui pode ver que tem os meus 3 servidores e aqui os serviços que estão sendo alarmados. Bom, para a gente validar se está tudo funcionando de maneira íntegra, então eu vou startar aqui o serviço, né? Fiz o start no meu serviço do Nginx, então vou validar aqui. Status Nginx. Então meu servidor está ativo e rodando, né? Dessa maneira, quando a gente for avaliar aqui dentro do ambiente de monitoramento, eu vou perder, né, esse alarme aqui, que é o alarme da minha aplicação. Então a aplicação ela vai passar a responder, né? Então ela vai tirar esse status de warning aqui, né, de problema na aplicação. Ela vai alinhar aqui, ela vai sincronizar com o WordPress. Vou deixar ali a aplicação rodando, vamos ver se o serviço já está disponível novamente. Como é um ambiente virtualizado, ele acaba demorando um pouco, né, por consumo de processamento, memória, mas dá pra gente ver aí o serviço ficando up. Então eu vim daqui, né, eu consigo instalar, né, meu serviço, né. WP, vou colocar o meu aqui. WP 3, 4, 5. Vou colocar um e-mail aqui meu mesmo. E aqui eu vou colocar aqui. Cadê aqui? Vou usar um password fraco mesmo. E vou mandar fazer a instalação do WordPress. Voltando aqui, a hora que eu atualizar aqui, já saiu o meu problema, né, do serviço indisponível, né, do meu WordPress.
Então aqui eu já estou com os dados respondendo. Na minha dashboard, se eu vier aqui também, eu já estou com um alarme retirado, né? Então esse alarme ele não vai estar me apresentando mais aqui, né? Então, ou seja, a aplicação está devidamente integrada. Vou fazer o login aqui na minha aplicação. Guardar e fazer o login aqui. Como é um consumo mais expressivo, né? Então acaba demorando um pouquinho mais. Mas é que eu tenho a métrica, né, de que meu servidor estabeleceu. Aqui o consumo, né, do meu localhost de controle, né? Não tem muito que a gente provisiona nessa parte. O serviço do WordPress está instalado. Para a gente poder validar aqui, eu posso alarmar lá novamente, né? Então, deixa eu dar um stop aqui no serviço. Vamos ver que a aplicação ela vai alarmar. Beleza, ela demora um pouquinho aqui, mas nada muito crítico. Então ela já está indisponível. Logo mais ela já vai alarmar aqui para mim. E logo em seguida ela também já vai fazer o refresh da aplicação down. Tá vendo? Eu tive um problema. Já alarmou o horário do alarme, né? Então está setado também já direto no nosso time zone. Então, ou seja, a minha aplicação ela está funcional e monitorada. Existem outras customizações aqui, né? Mas acho que não cabe nesse momento a gente fazer uma demonstração de configurações, que seria de novos painéis, novos dashboards aqui dentro. Mas dá para a gente configurar outras métricas, avaliar outros serviços, até mesmo aqui verificar outras possibilidades aqui dentro dos templates, né? Então poderia configurar novos templates aqui dentro do host, do Zabbix Agent, né? Para poder fazer esse sistema de monitoria. Então, então está instalado, né? O serviço do Zabbix Agent. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou logar na minha base de dados, que é do WordPress, né, para verificar que realmente o serviço está ok. Dentro da base de dados a gente vai dar um show databases aqui. Tá. Então eu estou com o meu servidor do WordPress aqui instalado. E aqui eu estou com o serviço do Zabbix também instalado. A gente não é obrigado a ficar digitando, né? Então aqui eu também estou com o serviço do Zabbix instalado. Então estou com o Zabbix Server aqui também instalado. O Grafana aqui instalado. Tá.
mais fácil, né? A gente dá um tabzinho, ele já autocompleta. O serviço está rodando, né? Então a gente está com o ambiente devidamente funcional. Aqui a gente dá um exit, aqui é só banco de dados. O serviço dos hábitos aqui também está funcionando. Ou seja, eu tenho todo o meu monitoramento, tudo devidamente funcional. Aqui no meu serviço de controle, eu tenho um Ansible, né? Que é o responsável por rodar as minhas playbooks, né? Então, ele está aqui funcionando, ele faz as chamadas e a realização da playbook nesses dois servidores. E um ponto importante que eu preciso mencionar aqui é o seguinte: dentro desse painel de configurações, como que foi feito a parte de monitoria. Primeiramente foi realizado, né, a instalação dos agents aqui dentro, e aí foi realizado o apontamento, né, aqui na verdade não, CD não, cache aqui no arquivo, né. Então aqui dentro do meu arquivo é necessário que eu faça um apontamento para dentro do meu servidor. Vamos visualizar aqui as opções de server. O arquivo é grande, até lembrar. Então, aqui é o meu servidor ativo. O meu servidor aqui está sendo apontado para o meu ambiente de monitoria, né? Então, certo? Então, estou aqui com o meu servidor, os apontamentos, né? Então, tanto no servidor do WordPress aqui, como mesmo no meu servidor de base de dados, ambos estão configurados. Só que o que acontece? Antes de eu fazer essa instalação localmente, eu tive uma dúvida, né, em relação a utilizar essa mesma base do meu, esse mesmo database aqui, né, meu servidor de banco de dados, para construir a base, né, do meu servidor dos Zabbix, porque anteriormente eu já tinha um serviço, né, um servidor de monitoramento com os Zabbix aqui implementado na minha VM. Então eu já tinha esse servidor, ele é um servidor de base CentOS, né? E aí, fazendo alguns testes e tudo mais, eu configurei toda, né, essa implementação, né, todo esse monitoramento junto com as minhas outras máquinas, os hosts aqui local do Windows, que também já tinha agentes configurados. Mas para esse projeto, para a implementação desse projeto, depois que eu fiz alguns testes, né, do monitoramento, estava tudo funcionando, eu optei por fazer, né, a utilização aqui e a construção do meu servidor de web, né, do WordPress. Então, aqui os meus 3 servidores virtuais e a aplicação deles dessa forma automatizada. E aí aqui eu precisei fazer, né, toda a instalação manualmente do Zabbix Server e do servidor do Grafana, e fazer também a integração do Grafana com o Zabbix Server, né? Então, acabei tendo algumas necessidades de validação da API, inclusive cheguei a fazer
um arquivinho aqui para poder validar, né, a requisição aqui da minha API. E aí depois acabei descobrindo que na verdade era o final da URL aqui que estava de forma errada, né, que no manual de configuração aqui tem uma informação a mais para fazer a chamada. Então acabei tendo um outro processinho um pouco mais complexo aí para estruturar esse arquivo. Basicamente essa é a validação, né, do meu ambiente de instalação e provisionamento para um ambiente local, né. Daqui, esse ambiente eu vou replicar ele na nuvem. Inicialmente eu vou fazer o trabalho provisionando, né, os servidores dentro do Azure. Eu tenho alguns projetos já de utilização com uma estruturação do Terraform, né? Então, dentro desses processos de estudo aqui, eu tenho um arquivo do Terraform aqui para estudar, né, essa replicação do meu ambiente. Deixa eu só achar aqui. Só um minutinho. Então tá configurado aqui, mas eu preciso fazer esses processos de integração. Aqui eu consigo subir uma instância, né, do meu arquivo aqui, e depois eu vou fazer esse mesmo passo a passo de replicar, né, esse ambiente de forma automatizada, utilizando recursos como Terraform e o Ansible, né, para provisionar o ambiente já todo automatizado, como uma infraestrutura de código. Mas no momento a ideia inicial foi validar aqui a construção dos serviços, de como esse ambiente ele é construído e estruturado para facilitar, né, o provisionamento de maneira mais ágil, além de ter também uma base, uma ideia de como cada serviço está integrado, como cada serviço funciona, para facilitar nas opções de troubleshooting, né? Bom, nessa parte do provisionamento em si, tá tudo ok. Eu vou só restabelecer ali, não lembro se eu restabeleci o serviço. Então, validando aqui, eu tenho o serviço alarmado ainda, o serviço está ausente. A gente vai restabelecer aqui, então, o serviço. A gente acompanhar lá. O serviço restabelecendo, tirando o alarme daqui, tá tudo ok. Mas aí pode vir a questão, né? A pergunta, tá? Mas se montou um ambiente virtual, um host, hoje a gente tem outras ferramentas e opções, né, de provisionar esse tipo de ambiente, até mesmo para um desenvolvimento, né, para um ambiente de desenvolvimento, de maneira mais fácil. Sim, eu tenho, né, aqui também uma estrutura já de provisionamento utilizando o Docker Compose. Então eu faço já a utilização do meu Docker Desktop, e com o Docker Desktop eu consigo provisionar ambientes muito mais rápido, né, utilizando a estrutura de microserviços. Então eu consigo estruturar aí os serviços para um WordPress muito rápido,
com questão de segundos, o ambiente está provisionado para que eu possa fazer um desenvolvimento de uma página, de um site WordPress. E é muito rápido. Só que tem um problema. Para um ambiente, né, de desenvolvimento direto em ambientes de container, né, é uma camada acima já de abstração. E a minha escola, né, toda a minha base, ela foi construída e consolidada ao longo do tempo no bare metal, né? Então é você entender os servidores, entender como cada um desses serviços se integram, conseguir fazer aí esse entendimento para poder fazer, né, as conexões, entender isso, para assim conseguir levar isso para dentro de uma camada de abstração, seja dentro do Docker, utilizando o Compose, orquestrando containers, né, com o Swarm aí, e o Kubernetes. São camadas mais abstratas, né, são aplicações, implementações de serviços aí de forma mais complexa. Então, nesse primeiro momento, a ideia desse projeto é trabalhar com essa estrutura, né, virtualizada, como se eu tivesse aí os servidores dentro de um data center, né, dentro de um ambiente em bare metal, e começar e aí escalonando e migrando, né, cada uma dessas partes da aplicação. Bom, eu acho que a exemplificação aqui, né, do projeto tá ok. Agradeço aí a todos que estão vindo, né, conhecer um pouquinho do projeto, por poder partilhar, né, um pouco dos meus conhecimentos aqui, do meu ambiente de provisionamento, né, tudo isso que eu estipulei aqui. Agradeço, né, mesmo pela disponibilidade de tempo de todos, e vou fazer novos projetos aí e demonstrações com o ambiente já containerizado, né, utilizando Docker, e também a utilização aí dos serviços de nuvem. Inicialmente eu vou fazer alguns testes na Azure para implementar, né, esses serviços dessa mesma forma virtualizada aqui, então lançamento de instâncias e aí a instalação dos serviços, e depois um passo seguinte, fazer a automação aí utilizando o Terraform para provisionamento da infraestrutura e máquina, e o Ansible aí para configuração dos serviços e aplicação, né? Seja base de dados, a aplicação do WordPress mesmo, e até mesmo fazer um processo de integração da minha máquina local, gerenciando, né, remotamente as minhas instâncias. Então eu disparo minha playbook do meu ambiente local, faço a conexão com os servidores da nuvem, da cloud, né? E aí eu faço a gerência desses ambientes direto da minha máquina. Então toda a aplicação, instalação, tudo isso vai ser do meu ambiente local para dentro da nuvem, como se fosse um deploy. No projeto teve também aí, vai ter a parte de versionamento desses códigos, né? Eu vou só fazer a limpeza deles e aí vou comitar depois no meu repositório. E eu dou por encerrado aqui essa explanação, né? Essa exemplificação aí de como o meu projeto funciona. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês aí mais uma vez pela sua disponibilidade de tempo. Um grande abraço a todos.